Aqui no De Primeira mais um vídeo, estamos de volta ao nosso primeiro estúdio, né? Primeiro estúdio. O estúdio 1 do nosso De Primeira, para a gente falar da eliminação do Sport Clube Passo Fundo. Não conseguiu superar a equipe do Santa Cruz e está fora da divisão de acesso mais um ano em que o Passo Fundo vai ter a divisão de acesso pela frente em 2024. Se inscreve aqui no canal, deixe seu like e também dos nossos parceiros, sempre lembrando do Bet77 Apostas Esportivas, que afinal é o Bet77 que está aqui com a gente, que paga a conta do De Primeira. Aposte no Bet77, na descrição do vídeo tem o link para você fazer o seu cadastro com cupom de desconto, com cupom lá de bônus para você aproveitar. Também o Chopp Santa Madre, a Inteligente Energias Renováveis, a Pontual Distribuidora, que é distribuidora do energético Hype, que está com a gente também no De Primeira Convida. Mas vamos lá, Cleiton Vasconcelos, você esteve lá em Santa Cruz e infelizmente não deu para o Sport Clube Passo Fundo, Cleiton. Pois é, Christian, nossa audiência não deu para o Passo Fundo, o tricolor que encheu o seu torcedor de esperança, o coração tricolor estava esperançoso após a vitória e da forma como ela foi desenhada no Vermelhão da Serra, quando o Passo Fundo ganha de 1-0 com segurança sobre o Santa Cruz, o Futebol Clube Santa Cruz. Havia então uma expectativa de que pelo menos o Passo Fundo pudesse segurar um empatezinho, mas nada impedia que o Passo Fundo também ganhasse lá em Santa Cruz, caso tivesse um bom desempenho que nem foi aqui no Vermelhão da Serra. Acontece que deu tudo errado para o Passo Fundo. E quando eu digo que deu tudo errado, Christian e audiência, eu quero dizer que foi o oposto, exatamente o oposto, o negativo daquele que a gente viu aqui no Vermelhão da Serra. Sabe o negativo numa foto, quando você tem as cores invertidas? Sim, tudo ao contrário. Tudo ao contrário, um espelho. Sim. É isso que a gente viu. Se aqui em Passo Fundo a gente viu um tricolor em cima do adversário, um tricolor com a posse de bola, um tricolor sem sofrer a mínima possibilidade de tomar gols, tanto é que o Robalo não fez nenhuma defesa aqui em Passo Fundo, lá a gente viu o oposto. Lá a gente viu um Santa Cruz bem postado, um Santa Cruz pressionando, o Santa Cruz com a bola, o Santa Cruz tendo as possibilidades, e o goleiro do Santa Cruz não fez nenhuma defesa. Poxa. Lá. Ele fez só ali um outro chute que foi rasteirinho, que ele não precisou nem se esticar para defender. Já o goleiro do Passo Fundo, Robalo, teve que fazer todas as defesas possíveis e impossíveis, e além disso, os 2 gols que acabaram por decretar a eliminação do Passo Fundo, que foi muito doída, Christian, pelo detalhe do gol nos acréscimos. Sim. Se é um 2-0 montado ao longo dos 90 minutos, com um gol no primeiro tempo e outro aos 15 do segundo, tá? Se é uma eliminação nos pênaltis, tá? Mas uma eliminação com gol nos acréscimos. No último lance da partida. No último lance da partida. Teve mais jogo depois do jogo. Porque, exato, o Santa Cruz faz o gol, os jogadores comemoram com a sua torcida, na saída de jogo, termina o jogo. Na saída de bola, termina o jogo. Então, por ali, encerrou o sonho do Passo Fundo, e que me parece, já dando aqui meu veredito, que foi muito mais desenhado pelo elenco total do Santa Cruz ser superior ao elenco total do Passo Fundo. Dado em vista também as alterações que surtiram efeito de um lado e não surtiram do outro. Eu acho que fica uma questão também, né? O que aconteceu, por onde passou essa mudança de postura? Porque se o Passo Fundo fez um bom jogo em casa e vence por 1-0, né? Como você disse, foi o oposto. Então, mas por quê? O que aconteceu em uma semana para um time se sobressair tanto ao outro de uma forma inversa ao que tinha acontecido uma semana atrás? Será que somente o fator casa faz isso? Será que somente o fator de estar longe do seu torcedor faz isso? Eu até não acredito, porque o Passo Fundo fez bons jogos fora de casa nessa temporada. Conseguiu alguns resultados, inclusive no Clássico, venceu o Clássico fora de casa. Então, não sei só isso, né? Mas
Eu acho que essa questão de elenco, acho que o Passo Fundo demorou demais para acordar na competição, demorou demais para reforçar o seu elenco, né? Tanto que arranca atrasado. Ah, mas agora foi no mata-mata. Pois é, mas chegou no mata-mata na 4ª colocação, na condição de ter que enfrentar o melhor colocado da outra chave. Né? Quem sabe se o Passo Fundo tivesse somado mais pontos ao longo da competição, o seu adversário pudesse ser outro, a sua sorte pudesse ser outra, a decisão pudesse ser na sua casa. Isso. Né? Então são questões que sim, que fazem diferença. Fazem diferença, sim. E também porque a gente precisa lembrar que na classificatória a diferença de pontos ela foi muito curta, do segundo até o 4º colocado, né? E que talvez uma vitória tivesse mudado toda a história do Passo Fundo dentro da competição e poderia mudar para melhor. Exatamente. E talvez essa vitória fosse, sei lá, contra o Veranópolis em casa, perdeu de 3-2. Em casa, rebaixado. Contra o Tupi, rebaixado em casa também. 2 derrotas em casa, sabe? Para 2 equipes que ficaram lá para trás na classificação. Então, uma dessas vitórias aí já mudaria o desenho e a história do Passo Fundo, né? Mas também a gente pode pensar o seguinte, ó, Cristian e audiência. Do primeiro para o segundo jogo, como o Passo Fundo foi bem, o técnico Bruno Coutinho, e acho que com razão, não mudou a alteração, não mudou a escalação. Não mudou a escalação. Não fez alteração nenhuma, era o mesmo do 1 ao 11. Tá? O técnico do Santa Cruz, o Daniel Franco, ele faz 3 alterações no time. Sim. Pelo menos 3. E 3 alterações importantíssimas. Porque ele troca o ponteiro, tá? Ele tira o Pepeto e coloca o Sapeca. E o Sapeca no primeiro tempo ele faz um alvoroço para cima da defesa do Passo Fundo. E depois no segundo tempo entra o Pepeto exatamente no lugar do Sapeca. Então são 2 jogadores equivalentes. E aqui que está a diferença de elenco que eu digo. Tá? São 2 jogadores equivalentes que fazem a mesma função e que não deixaram o ritmo cair naquele setor ali. E eles funcionaram muito bem ontem. Ele trocou o meio-campo também. Aí ele tirou o Leilon e colocou lá outro jogador. E aí o meio-campo do Santa Cruz foi diferente. E ele trocou o centroavante. E ele coloca o Eduardo Júnior, que abre o placar para o Santa Cruz. E que não jogou aqui, não foi titular aqui em Passo Fundo. Então daqui a pouco, por isso que eu digo assim, que o elenco fez muita diferença. E eu não estou dizendo que o elenco do Passo Fundo é ruim. Não, acho que não, sabe? Só que eu acho que o elenco do Santa Cruz é infinitamente melhor que o do Passo Fundo. E aqui passa a classificação do Santa Cruz e a eliminação do Passo Fundo. E aqui talvez a história seria diferente se o Passo Fundo tivesse pego um outro elenco pela frente. Isso. Dentro disso que ele tem e disso que ele poderia ter feito na fase classificatória, Cristian. É bem por aí, eu concordo, Cleiton, é bem por aí, né? Bom, mas passou. Divisão de acesso agora só em 2024. Eu gostei, falei em outras oportunidades e vou repetir aqui para quem nos acompanha no De Primeira. Eu gostei do que disse o dirigente Norberto Ilha depois do jogo, né? Que 2022 foram algumas lições, 2023 outras lições. É importante isso, né? Eu acho que tem que saber por que perdeu. É lógico que tem a circunstância do jogo, né? Vai entrar lá, se o Robalo não tivesse falhado, né, no último gol, poderia ter ido para pênaltis. Sim. Mas daí tem lá, se aquela falta não é marcada contra o Glória, são muitos Cs. Isso entra, isso também faz parte do jogo. Mas no todo, o clube tem que entender aonde que está o problema, aonde que está a falha. E algumas é a gestão interna que vai conseguir detectar isso, né? Porque a gente não sabe o que acontece no vestiário, a gente não sabe o que acontece no dia a dia dos treinamentos, embora a imprensa acompanhe um pouco mais distante, mas tem acesso, mas a gente não tem aquela intimidade de quem está dentro do clube. Então tem diagnósticos que dentro do clube serão feitos. Agora tem algumas coisas que é visível de fora, como por exemplo, o Passo Fundo começa a competição praticamente com um elenco completamente diferente do que ele termina a competição. Sim. Sim. Isso é um problema. Isso acho que é um diagnóstico que, desse jeito não dá. Seria interessante começar com um elenco e reforçar de acordo com a sua necessidade. Agora, se você pegar, por exemplo, o jogo, acho que até mesmo contra o Tupi, que o Passo Fundo perde em casa, e se eu não me engano, o Passo Fundo tinha 3 jogadores no banco de reservas. De linha, e mais 2 goleiros.
E se pegar a escalação daquele jogo, tem muito pouco jogador que estava em campo ontem. Isso. Acho que isso não é uma... Porque aí tu perdeu 3 pontos lá atrás, por conta disso. Então, são coisas que são visíveis mesmo de fora, mesmo um pouco mais à distância, e que eu acho que deve ser levado em consideração, e com certeza será levado em consideração por quem está gerindo o clube, por quem está à frente do clube. Em momento algum, em hipótese alguma, se coloca em xeque o desejo, a ambição, a vontade de fazer bem feito, a vontade de fazer o melhor de todos. De todos, seja de quem entra em campo, de quem estava no banco, de comissão técnica, de direção, de dirigente, de todo mundo, de presidência. A gente sabe que todo mundo quer fazer o melhor. E os erros acontecem. A decisão é tomada e a decisão não é a decisão correta, não é a mais acertada. Isso só vai se descobrir depois quando a competição acaba. Mas é importante, aí eu vejo nessa fala do dirigente ontem, de que o Passo Fundo sim tem consegue enxergar isso e entender aonde está falhando, entender por onde passa a eliminação. Sabe que eu imagino que talvez o sonho da direção e de qualquer dirigente fosse ter este elenco que terminou o campeonato, que fez o segundo turno lá no início do primeiro turno. E eu vou entender se o dirigente me disser assim, olha, é que é impossível, porque os jogadores... eles estavam jogando a Série A do estadual, eles estavam em outras atividades. Tudo certo, entendo. E aqui a gente tem que lamentar esse círculo vicioso no qual está inserido não só o Passo Fundo, mas o Gaúcho também. Nessa situação em que, o que ele pode oferecer para o jogador hoje? Ele vai oferecer ali uma divisão de acesso, uma Série A2 ali, com uma possibilidade de classificação e tal. Aí, quem sabe, jogar uma copinha no segundo semestre, mas aí revendo algum tipo de valor, porque a arrecadação é menor e tal. E aí o jogador, na mesma mesa, que ele vai ter uma proposta de um outro clube lá, que tem uma Série D para jogar. E aí ele vai escolher ir para onde? Então, é um mato sem cachorro no qual o Passo Fundo está inserido. E que ele tem que achar um jeito de sair. E daqui a pouco, claro, que fazer a contratação ela é importante. Eu acho que a direção ela tem que fazer. Sim, é necessário. É necessário. E ela vai ter que contratar jogadores, vai ter que fazer o esforço de fazer a contratação de jogador que faça a diferença e não os meia-boca. Meia-boca não vai te resolver o problema. E eu não estou dizendo aqui que os jogadores do Passo Fundo são meia-boca. Não são. Eu acho que tem jogador aqui que é muito importante, que seria muito interessante estar aqui no ano que vem. Começar o trabalho já no ano que vem, não vir com o trabalho andando. E o elenco, realmente, o elenco é muito diferente, aquele que começa lá na primeira rodada, para esse agora da classificatória. Ou então o elenco que fez a pré-temporada, o que é mais gritante ainda, porque tu tem uma pré-temporada, um elenco, depois esse elenco ele já meio que se transmuta ali para o início da competição, as primeiras rodadas, e ele tem uma nova transformação para o fim do campeonato. Então, praticamente o Bruno ele trabalhou com 3 elencos diferentes nesses meses aqui de atividade. Sim, e é um curto espaço de tempo, né? Curto espaço de tempo. Questão aí de 3 meses, 4 meses. Exatamente. Então é uma situação bastante complexa, mas que eu entendo, sim, que no que fosse possível para a direção fazer o esforço e tal, de trazer o quanto antes esses jogadores para fazer a diferença, para entrar nisso que tu disse, né, Cristiano? De daqui a pouco ter uma classificatória, uma fase classificatória mais tranquila e classificar melhor e pegar os adversários em tese mais fracos na sequência do campeonato e não precisar passar por isso que passou. Porque se a gente pegar, a gente tá falando aqui do Passo Fundo, mas vale pro Gaúcho também. Exato. Porque o Gaúcho também arranca mal. Então é o tempo todo com a corda esticada. Sim. É a competição inteira no limite. É a competição toda, pegar o Gaúcho. O Gaúcho, desde que chegou o Wanderson, era aquela coisa que não podia mais perder. Isso. Porque qualquer derrota, a qualquer momento, poderia ser lá o golpe fatal para não conseguir a classificação. E de fato não conseguiu. O Passo Fundo, como arranca lá, que consegue um empate fora de casa e depois tem derrota em casa e patina... chegou numa situação ali do segundo turno que precisava e conseguiu fazer um belo segundo turno para garantir a classificação na última colocação, no último jogo, no último momento praticamente da partida. Isso. Então jogou sempre com a corda esticada.
Diferente, sei lá, o próprio Brasil de Farroupilha. O Brasil de Farroupilha, ele correu o risco de não classificar. Correu em algum momento ali, dependia de outros resultados, mas ele estava na dele tranquilo. Sim. Ele fez lá uma gordura no início da competição, aproveitando aqueles momentos de fragilidade do Gaúcho, por exemplo, ele veio aqui e ganhou do Gaúcho aqui na Arena, aqui em Passo Fundo. E isso deu esse tempo, esse espaço para o Brasil de Farroupilha conseguir dar uma relaxada na competição. Bom, foi eliminado nas quartas do mesmo jeito que o Passo Fundo. É verdade, foi. Mas ele teve esse período. E aí tu vê, bom, era um elenco que não era tão forte assim. E mesmo assim conseguiu chegar à frente do Passo Fundo. Eu acho que em termos de elenco o Passo Fundo era melhor. Isso. Se pegasse no confronto, acredito que o Passo Fundo passaria. Então, são esses detalhes assim que acabam prejudicando, né? E acabam fazendo com que o futebol aqui de Passo Fundo acabe não indo para frente. Repito, né? A gente sabe que a vontade de todos é fazer o melhor, a vontade de todos é fazer dar certo, mas infelizmente não tem dado certo. O fato positivo é que 2024 tem divisão de acesso de novo. Tem divisão de acesso. Não é a última, né, Cleiton? Não é a última. Tem divisão de acesso de novo, vai ter clássico de novo, né? Então a gente deixa esse recado, tá? Para que, se possível, claro que a gente vai entender todo o cenário econômico e tal, mas daqui a pouco fazer um início de campeonato importante, um início de campeonato positivo. Né? Tu lembraste agora, Christian, a vitória do Brasil de Farroupilha sobre o Gaúcho, aqui na Arena. Como é que foi aquela vitória? Foi o Brasil fazer o gol no início do jogo ali. E acabou o jogo. E depois, na experiência dos jogadores, meu filho, acabou o jogo. E acabou o jogo. Daí era o João Paulo, que já foi um centroavante importante, que hoje ele não é mais, mas ele estava lá prendendo bola. Né? E o Gaúcho não conseguiu fazer mais nada no jogo e pronto. 3 pontos para o Brasil de Farroupilha. Isso aí. É isso, sabe? É conseguir essa concentração de pontos logo no início do campeonato, para depois respirar lá na frente, já classificado com rodadas de antecedência. É isso aí. Vamos ver agora como vai ser o Passo Fundo, porque o Passo Fundo está na Copinha. Sim. Né? Tem mais 2 partidas para disputar, que ainda não tem data, né? Não tem data ainda. Não tem data para acontecer. Em casa contra o São Luís e fora contra União Frederiquense. Penso que os 2 jogos podem acontecer no final de semana. Podem. Né? Porque nenhum dos times tem outra competição. Isso. São Luís não tem nada, só a Copinha. E o União Frederiquense, que também foi eliminado, idem. Isso aí. Então acho que dá para jogar no final de semana, tentar motivar pelo menos um pouquinho o torcedor para ir. Afinal, ano passado o Passo Fundo chegou na final da Copinha. Isso. Né? Quem sabe repetir. Agora eu estou curioso para saber como é que vai ser o elenco. Se vai ter alguma mudança, se vai ter alguma dispensa, se o Passo Fundo pensa em dar uma enxugada na folha para esse restante de competição, ou se pensa em até fazer um investimento maior para a disputa da Copinha aí na sequência. São coisas que eu acredito que até o final dessa semana, os próximos dias aí, deva se definir, né, Cleiton? Isso, e aí tem algumas variações, né? A gente tem variação de contrato, daqui a pouco a gente pode ter contrato no elenco que vai até onde for o time na divisão de acesso, né? Fosse na fase anterior, fosse agora, fosse em semifinal ou final, enfim. A gente tem contrato para o ano todo, e aí esse jogador vai ficar. A gente tem contrato por mês, e aí depende de quando vai ter os próximos jogos, para ver se o jogador ainda vai estar ou não. Então é quase que de caso a caso aqui. Mas a direção está conversando, está analisando, a direção, claro que está avaliando caso a caso, para ver se vale daqui a pouco fazer, se o jogador encerrou o contrato dele agora, se vale fazer uma prorrogação, se não vale, quanto é que custa, quanto é que não custa. Isso aí tudo está sendo conversado para a gente ter aí um Passo Fundo competitivo também na Copinha. E para encerrar aqui da minha parte, eu acho que a gente quero falar também sobre a questão da comissão técnica do Passo Fundo, porque a gente viu, a gente está vendo muita crítica ao Bruno Coutinho e se viu muitas críticas a ele no decorrer da competição, da questão da falta de experiência, né, por ser o primeiro trabalho dele. Bom, essa questão da falta de experiência, isso é óbvio. É o primeiro trabalho do Bruno Coutinho. A primeira vez que ele treina um time profissional foi agora. Mas eu penso que ele fez um trabalho bom. Talvez se tivesse um treinador com uma bagagem maior, poderia ter sido diferente as coisas, poderia.
mas eu vejo que o Bruno Coutinho tem uma capacidade muito boa. E Cleiton aqui, jogadores que a gente conversou em off, né? Todos com muitos elogios ao trabalho do Bruno Coutinho. Sim. Todos com muitos elogios. Então penso que tem um futuro promissor, é um cara que entende de futebol, conseguiu passar a sua mensagem para os jogadores, pelo que deu para perceber, né? Conseguiu impor lá o que ele queria pro grupo. Isso. Penso que é um cara que tem aí um futuro como técnico de futebol. Não deu certo dessa vez, ou deu certo até certo ponto, se esperava mais, tem essa questão da cobrança por ser o primeiro trabalho, mas eu não vejo que o insucesso do Passo Fundo passe única e exclusivamente pelo treinador. Eu também. Eu acho que aqui tem parcela de todo mundo, e não é clichê, tá? Daqui a pouco o Bruno ele pode até ter tido lá uma ou outra escolha questionável no elenco, ou na hora de alterar, ou na escalação, enfim. Mas também a gente pode questionar algum outro jogador, a gente pode questionar as decisões que a direção tomou na montagem do elenco. Então, por isso que eu acho que é uma culpa dividida entre todo mundo, e quase que de forma igual, tá? E aí você tem também o treinador escala, bota a jogar, mas aí se o jogador falha individualmente, sim, né? Se ele faz vamos lá, não é crucificar, mas é só trazer uma circunstância. No clássico, no Vermelhão da Serra, é um gol contra. Isso. Que acontece. Isso. Cara, qual é a mão do treinador nisso? Né? Tivemos no gol que o Passo Fundo toma contra o Tupi, quando estava vencendo por 1-0, é um erro de uma bola recuada. Isso. De um volante. Isso. Poxa, então são coisas que vão além do aspecto que o treinador. E quanto à experiência ou falta de, no caso do Bruno Coutinho, acho que a gente também não pode ser definitivo, porque eu já vi muito técnico experiente, bastante rodado, sim, com cartaz, não dá certo. Então, né? Então, porque existem os imponderáveis do futebol, né? É isso aí. Então, daqui a pouco, pro torcedor também, que critica essa parte, daqui a pouco ele poderia fazer esse exercício de memória e lembrar que temporadas atrás, treinadores experientes não deram certo. Não deram certo. Aí tu pega, vamos pegar nessa temporada mesmo. O Ale Menezes começou, que é experiente, poxa, o Ale Menezes está todo ano treinando aí. Começou o ano lá no Veranópolis, zona de rebaixamento, sem vitória, foi para o Brasil de Farroupilha e foi eliminado agora. Isso. Né? Ale Menezes. Tem nome, tem cancha. Isso. Tá? Quem está no Santa Cruz é o Daniel Franco. Tem uma experiência, tem uma bagagem, mas somente em divisão de acesso. Isso. Que é a competição que está disputando. Ok. O Glória da Vacaria apostou lá, depois que saiu o Fabiano Borba, no rapaz que era interino lá do clube, era da comissão permanente do clube, né? Fez uma campanha que chegou ali, brigou até o último minuto aqui com o Passo Fundo, né? Então, tem aqueles treinadores. O Pelotas começou com o Leucir da Lastra. Exato. Que é mais experiência que o Leucir para a divisão de acesso. E deu certo? E não deu certo também. Então não é essa questão que eu acho que é importante, sim. Tem momentos que a experiência vai valer muito, e vale muito, mas não é o que vai definir, não é o que é definitivo. É o combo, faz parte do todo. Eu também acho que é mais ou menos por aí também. Então que fiquem lições, tá? Dos últimos anos, do que deu certo, o que deu errado, vamos por aqui, não vamos por ali, para que se erre o menos possível na próxima temporada e daqui a pouco fazer uma temporada definitivamente diferente do início ao fim com sucesso absoluto. É isso aí, porque queremos muito Gaúcho e Passo Fundo na primeira divisão, queremos muito, nós temos capacidade para isso, a cidade merece isso, temos torcida para isso e tomara que aconteça o mais rápido possível. 23 não vai ser possível, mas 24 pode ser que sim, a gente vai estar torcendo por isso, tá bom? Inclusive, Christian, antes de encerrar aqui, eu não sou partidário da ideia de unificar de novo, tá? Não, que a gente sempre vê também, não tem como. No momento da eliminação, não, porque temos que unificar de novo, porque tem que fazer que nem Chapecó, que nem Erechim, ter um só clube, são realidades diferentes.
Só pensa assim, tá, se unificar, vamos jogar onde? Começa por aí. Só para começar. Vamos usar que cor? Qual vai ser o nome? E daí outra coisa, tá, decidimos que vamos jogar no estádio 1, Isso. de um dos dois. E o outro vai ser feito o quê? E o torcedor do 1 vai no 2? Vai no 2? O 2 vai no 1? Então, nós vamos juntar as duas organizadas, fazer uma só? Os caras brigam, não vai dar. Não vai ter como. Tá bom? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Não vai ter como unificar, infelizmente. Já se tentou uma vez e não deu certo. Não vai ser agora que vai dar. Isso nem passa pela cabeça de ninguém. Somente de alguns torcedores. Normalmente é os mesmos que dizem assim, ó, se pegar na várzea lá 11 jogadores, faz um time melhor que esse daí. Que inclusive já perguntamos para várias pessoas aqui e eles já disseram que também não é por aí. E sabe que não. E que dizem, mas só contrata não sei o quê, que contrata tudo errado. Cara, tem jogador dos times que estão aí, que estão na briga agora, na semifinal, tem muito jogador que passou por aqui. Isso. Por exemplo, o goleiro do Pelotas que pegou 4 pênaltis ontem, estava no Gaúcho no ano passado. O Gabriel. Então não tá tão errado assim. A coisa tá andando, tá indo, calma. Tá bom, gente? Se inscreve aqui no canal, também nossos parceiros, não esquece deles. Bet77 Apostas Esportivas. Tem aqui o link para você já fazer a inscrição, se você não está cadastrado ainda, e já com o cupom promocional aí tá bom. Para você se inscrever, se cadastrar no Bet77 Apostas Esportivas. Santa Madre Cervejaria, o Hype é o nosso energético lá da Pontual Distribuidora, Inteligente Energias Renováveis. E a gente volta com mais um episódio do De Primeira, na sequência aqui no nosso canal. Valeu!